O faraó deixou Deus furioso e, como castigo, Deus lançou sobre o Egito 10 terríveis pragas. A primeira praga foi a do sangue. Toda a água do Nilo se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio exalava um fedor insuportável. O faraó chamou os sacerdotes para usarem feitiçaria, mas diante de Deus, os deuses egípcios não tinham poder. As raízes das plantas apodreciam e o povo rezava aos seus deuses. Deus então enviou a segunda praga. Milhões de rãs emergiram do rio. Elas invadiram ruas, casas, palácios e até a cama do faraó. A rainha gritou assustada, mas o faraó respondeu que eram só rãs, sem imaginar o que viria. Logo, os corpos das rãs mortas atraíram insetos, e uma nuvem de moscas tomou o Egito. A comida foi contaminada, as pessoas se escondiam, e quem estava ferido era coberto por moscas. O faraó chamou um curandeiro, que falou de ciência e prometeu que as moscas morreriam. Mas feridas começaram a surgir na pele de todos, inclusive do faraó e da rainha. Um guarda trouxe um cavalo branco com uma mensagem divina. Se não tratassem bem os escravos, as pragas continuariam. O faraó, porém, ficou ainda mais cruel. Dobrou a carga dos hebreus, cancelou o descanso e os fez trabalhar sem parar. Muitos morreram de exaustão. Moisés questionou Deus, dizendo que inocentes estavam sofrendo, mas Deus manteve o curso. A praga seguinte atingiu os animais. Cavalos, bois e ovelhas começaram a morrer. O curandeiro culpou os restos das moscas, mas o faraó, irritado, mandou matá-lo. Depois, um sacerdote doente tentou pedir ajuda aos deuses egípcios, mas nada aconteceu. O faraó mandou enforcá-lo também. Em seguida, uma tempestade com granizo caiu do céu, destruindo plantações, casas e ferindo pessoas. O faraó olhou para o céu com raiva, e logo enxames de gafanhotos invadiram tudo. Comeram as plantações e até entraram no palácio. Trabalhadores tentavam proteger a comida com o próprio corpo, e conselheiros pediram para abrir os celeiros. Abram os celeiros antes que seja tarde demais, mas o faraó se recusou. O povo, faminto, invadiu os celeiros e foi morto pelos guardas sob ordens do faraó, que assistia em silêncio. Isso enfureceu Deus. Um raio caiu, e o Egito foi tomado por escuridão total. 3 dias e 3 noites sem luz. O medo começou a se espalhar. O faraó, tomado pelo ódio, ameaçou Moisés. Se mais uma desgraça acontecer, jogarei todos os filhos hebreus no Nilo. Eu sou Deus, vamos ver quem mata melhor. Moisés, aflito, implorou a Deus que poupasse o povo, mas Deus já havia decidido. Ele lançaria a pior das pragas, a morte dos primogênitos. Disse: esses falsos deuses não são nada. Quero vê-los implorando por misericórdia. A escuridão desapareceu. Moisés alertou o faraó sobre seu filho, mas foi ignorado. Naquela noite, o primogênito do faraó morreu. O faraó, tomado pelo medo, procurou Moisés. Por que fez isso? Isso não é obra de Deus. O faraó entendeu finalmente que não podia vencer Deus. Gritou: leve seus escravos embora. Sumam daqui. Era o que Moisés esperava. Liderou o povo hebreu para fora do Egito, onde haviam sido escravizados por séculos. Sozinho no palácio, o faraó olhou para o corpo do filho e disse: eu te amava tanto, meu filho. A rainha, desesperada, balançava o berço, sem aceitar a realidade. O faraó, tomado pela dor e raiva, decidiu que era hora de declarar guerra. Moisés já havia chegado à beira-mar. Eram os 400.000 escravos que construíram as pirâmides, subjugados pelos faraós por 400 anos. Hoje, finalmente, havia esperança de retornar à sua terra natal. Porém, o cruel faraó quebrou sua palavra. Liderando 4.000 cavaleiros de elite, saiu em perseguição. Moisés, prevendo a fúria do faraó, decidiu arriscar e seguir por trilhas íngremes nas montanhas. Mas não esperava que, naquele momento, o faraó já estivesse completamente louco. Sedento por vingança pela morte do filho, ignorou a segurança dos soldados e ordenou que suas carruagens cruzassem o perigoso caminho montanhoso. Enquanto isso, Moisés guiou os hebreus por 3 dias e 3 noites de jornada árdua, rumo à tão sonhada terra natal, mas acabaram barrados pelo imenso Mar Vermelho. Com inimigos à frente e atrás, Moisés caiu em desespero. Clamou ao Deus dos hebreus por ajuda, mas não obteve resposta. Isso abalou sua fé. Tomado pela raiva, jogou com força o objeto que segurava no mar. Para sua surpresa, uma estrela cadente caiu no mar naquele instante. Na manhã seguinte, ao acordar do desespero, uma cena estranha se apresentou. Corvos voavam em círculos no céu, as águas do mar recuavam, e a espada que ele jogara surgiu à tona. Moisés acreditou firmemente que era Deus abrindo caminho para seu povo. Sob sua liderança, os 400.000 hebreus começaram a atravessar o Mar Vermelho em marcha. Enquanto isso, o faraó avançava com seus 4.000 cavaleiros, querendo exterminar os hebreus de uma vez por todas, mas bastou uma carruagem derrapar para causar um acidente em cadeia, seguido de um deslizamento de terra. Metade do exército foi perdida antes mesmo de alcançar os hebreus. Enquanto cruzavam o mar, os hebreus perceberam que o exército inimigo os seguia de perto. Para ganhar mais tempo, Moisés reuniu 3.000 homens e voltou pelo caminho, decidido a enfrentar o faraó mesmo que isso lhes custasse a vida. Mas, quando os dois lados iam se enfrentar, o céu foi rasgado por relâmpagos e trovões. Uma tempestade monstruosa surgiu. Quando todos os hebreus chegaram do outro lado, um maremoto gigantesco se formou. Diante da cena aterradora, os generais imploraram ao faraó para recuar, mas tomado pela loucura, ele se recusou. Ordenou que os soldados descessem e partiu sozinho em ataque suicida. Seus generais, não sendo tolos, deram ordem de retirada imediata, abandonando o faraó, que seguiu sozinho. Naquele momento, restavam apenas Moisés e o faraó no campo de batalha. Mas antes que lutassem, uma onda de mais de 100 metros atingiu o faraó. Moisés também foi arrastado pela força do mar. Os poucos soldados restantes foram tragados em segundos. Todos morreram no fundo do Mar Vermelho. Os hebreus, por outro lado, chegaram todos em segurança à outra margem. Moisés foi arrastado até a terra firme. O faraó, por um milagre, também sobreviveu. Mas ao ver seus soldados mortos, percebeu o tamanho de seu erro. Era tarde demais. No fim, Moisés conduziu os 400.000 hebreus de volta a Canaã, livrando-os da escravidão de gerações. Tornou-se líder dos hebreus, guiando
seu povo rumo a um novo capítulo da história. Curte o vídeo, segue esse canal e comenta a parte 2 para continuação.